Bom dia, minha gente. Tudo bem com você? Beleza? Aqui pra gente conversar um pouquinho, né? Não ficar tanto tempo sem se falar aqui nos nossos vídeos. Como teremos jogos no final de semana, os nossos dois representantes, sábado, Vitória entra em campo para enfrentar o Atlético de Goiás e no domingo o Bahia vai até Belo Horizonte jogar na Arena MRV contra o Atlético Mineiro e dar alguns detalhes, né, sobre esses dois jogos. No Vitória, que já perdeu o Zeca, né? Zeca foi embora, não aguentou a pressão, segundo informações. O jogador que era capitão da equipe rubro-negra foi embora. E ontem surgiu também a notícia de que 4 jogadores podem deixar a equipe rubro-negra nessa próxima fase, agora na janela de julho, né? Podem estar saindo para outros times. E o Vitória precisa realmente liberar alguns jogadores, né? Aquela coisa, aquela pressão de que mas o Vitória está sendo destruído, mas o barco está fora. Não tem nada disso. O Vitória precisa liberar alguns jogadores para contratar outros. Vocês lembram que a gente tem comentado aqui, tem falado e tem noticiado de que o Vitória tem um elenco muito inchado, né? São quase 40 jogadores. Muitas contratações foram feitas, as contratações do Vitória foram feitas em quantidade, não em qualidade. Inchou muito o grupo. Para o treinador trabalhar com um grupo muito grande é difícil. Você tem que trabalhar assim, com um tipo, você faz uma média de 3 jogadores de qualidade em cada posição. Vai para 33 jogadores, não é isso? 33 mais ou menos jogadores de linha que eu estou falando. Então aí acho que nessa faixa de 30 jogadores, né, com mais os goleiros, é um nível muito bom para que você possa fazer uma temporada como a do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, extenso, 38 rodadas. E o Vitória precisa qualificar esse elenco. Não adianta você ter quantidade de jogadores com as mesmas características, com jogadores com as limitações técnicas. Então o Vitória precisa contratar. Então já saiu o Zeca, deve estar saindo mais esses 4 jogadores. Talvez por esse caminho aí o Vitória mande mais alguns embora, porque segundo informações o Vitória vai contratar uns 5 atletas, 5 ou 6 atletas. As informações que chegam também dão conta de que essa promessa foi feita ao Carpini, quando o convite foi feito a ele. Então o certo é que o Vitória precisa trazer esses jogadores para entrar de vez no jogo. E falar em entrar de vez no jogo, o Vitória pode começar essa sequência já a partir de sábado. Porque se vocês repararem, o Vitória tem uma sequência muito boa para fazer 9 pontos. Vitória vai enfrentar o Atlético de Goiás, depois sai para pegar o Cuiabá, que não ganhou de ninguém, gente. Nem gol faz o time do Cuiabá, e depois o Juventude. Então, nada melhor do que uma sequência dessa para ter uma recuperação dentro do campeonato. Então está na hora do Vitória entrar em campo. Eu sei que é difícil, e aqui a gente não pode nem dizer assim, o Carpini, agora é essa. Não dá, porque a gente sabe das limitações técnicas, né? E o treinador, ele sente isso lá dentro dos treinamentos. Até os próprios jogadores sentem que no momento de dificuldade falta aquele cara que faz a diferença, que pode ser de repente o Daniel Júnior, que a gente cobra aqui desde a primeira vez que esse cara entrou em campo, que a gente cobra a presença do Daniel Júnior, uma arrumação diferente no time do Vitória, tirando, por exemplo, o Mateuzinho do meio, colocando o Mateuzinho no ataque, trazendo o Daniel Júnior no meio, reforçando o meio de campo. Eu entendo que quando o time não está bem, não está totalmente definido taticamente, né, tecnicamente, o que é que você faz? Você preenche o meio de campo, você cria superioridade numérica aonde se ganha o jogo, que é no meio de campo, né? E aí você faz uma compactação desses atletas, tanto defensivo quanto ofensivamente, para conseguir superar o adversário. Então eu acho que é isso que o novo técnico, o Carpini, deve estar ajustando. Ao mesmo tempo que a gente diz que a sequência é muito boa para o Vitória, para que o Vitória possa conseguir seus 9 pontos, porque o Vitória vai pegar 3 dos mais limitados tecnicamente times dessa Série A do Brasileiro. Se não, olha aí, presta atenção. Mas não é aquela coisa do que já ganhou. Vitória precisa jogar futebol, o jogo é jogado, é dentro de campo. Que de repente o Atlético de Goiás chega, surpreende, então o jogo tem que ser bem jogado. Eu tenho falado, desde antes de começar o Campeonato Brasileiro, que com esse elenco que o Vitória tem aí, para ganhar jogos no Campeonato Brasileiro, os jogadores têm que dar 100% dentro de campo. O Vitória tem que ser muito competitivo, a não ser que em julho o Vitória surpreenda e consiga, porque a gente sabe que também é difícil,
contratar jogadores de um nível muito mais alto para mesclar esses jogadores que por aí estão. Então, Vitória e Atlético de Goiás, e aí eu tenho certeza, não precisa nem falar, que o torcedor vai no Barradão dar esse apoio, essa força, para que o Vitória comece a sair dessa situação que se encontra de zona de rebaixamento. No jogo do domingo, o jogo do Bahia, vai ter algumas boas notícias, né? É claro que a gente não deixa de tocar no assunto, né, da decepção que o torcedor tem. Ainda ontem eu falava que quanto maior a expectativa que você tem por algo e essa expectativa não acontece, você tem uma frustração. Então, aqui a gente não vai dizer que não foi frustração, não, foi sim. O Bahia perdeu o Campeonato Baiano, é claro que disputou com um grande time que é o Vitória, né, para o Campeonato Baiano. Ou ganha Bahia ou ganha Vitória, a tendência é essa, principalmente os dois na Série A jogando com seus times principais. Então, o torcedor se frustrou, o Vitória acertou jogar contra o Bahia ao contrário, não acertou jogar contra o Vitória, e a não passagem para a final da Copa do Nordeste, porque podia até perder para o Fortaleza, que também é time de Série A, está aí brigando, fazendo boas campanhas, mas o Bahia não passar pelo CRB, isso frustrou com certeza o seu torcedor. Muitas críticas, muita gente, inclusive ao Rogério Ceni, que eu acho injustas, né? Pontuais, mas injustas. Você pode criticar o Rogério para aquele jogo, você não pode criticar o Rogério para uma temporada, já que o Bahia é o segundo colocado, o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem feito bons jogos, mas a frustração da perda do título ou da chegada à final, numa semifinal para o CRB, frustra e deixa irritado o torcedor, e com alguns jogadores também. Mas, por exemplo, com o Cauli você não pode estar colocando nas costas do Cauli, que não vem fazendo grandes partidas, mas não é que o cara está jogando muito mal, mas não vem fazendo, né, nem de longe aqueles jogos que ele fez no ano passado. Mas se você lembra, no jogo lá contra o Criciúma, aquela enfiada de bola, né, que ele dá para o Arias cruzar para o gol, né, do jogo daqui, né, contra o Criciúma, e o Tassiano terminou fazendo aquele 1-0. Então é um jogador que não jogou bem contra o CRB. O goleiro também, veja quantas defesas, o Marcos Felipe sendo até elogiado por muitos aí nesse Campeonato Brasileiro. Então tem calma nessa hora, e o Bahia tem tudo para se recuperar agora no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Arias não viajou, ele só vai viajar segunda-feira. Então o Bahia tem o seu lateral direito para o jogo contra o Atlético Mineiro, que reforça bastante, porque a gente sabe que o Atlético Mineiro tem o Arana jogando muito bem por ali. Aliás, o Atlético Mineiro que venceu o Caracas ontem pela Libertadores da América por 4-0 jogando em casa. O Bahia tem que tomar cuidado, eu tenho certeza que o Rogério Ceni assistiu esse jogo para ajeitar e arrumar, dar um modelo de jogo para essa partida. Então o Bahia vai ter o Arias na lateral direita, o Vitor Cuesta já está treinando também, é mais opção que tem o treinador, o Everaldo, que deve ser o titular do time no próximo domingo. Então o Rogério tem que arrumar o time, o Bahia tem que se recuperar para ontem, né, para tirar essa frustração, essa tristeza, né, do coração do torcedor do Bahia, que criou tanta expectativa do Bahia estar na final da Copa do Nordeste. Porque se você parar para analisar, né, quais as duas reais situações para o Bahia ganhar o título? Campeonato Baiano e Nordeste. Tem condição de ganhar a Copa do Brasil? Tem. Claro, faltam 4 adversários para ser campeão, para qualquer um, todos estão na oitava de final. Aí oitava de final são 16 clubes, depois quartas de final 8 clubes, depois semifinal 4 clubes e depois a final com 2 clubes, jogos de ida e volta, né, a partir de já. Então o Bahia tem sim condição, tem time. Não tem elenco, volto a dizer, na minha opinião, para chegar a um título brasileiro, porque teria que contratar em julho e, segundo Rogério Ceni, na sua entrevista coletiva passada, o Bahia não vai contratar mais ninguém, né? Que não é assim como falam, que o Bahia está cheio de dinheiro, que é milionário, que vai contratar. E o Rogério esfriou mais ainda o torcedor do Bahia, dizendo que o Bahia não vai contratar nesse meio de ano. Vai chegar o Iago Borducci, lateral esquerdo, e aí vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas tenho certeza que o torcedor vai pressionar a diretoria do Bahia para que o Bahia possa fazer algumas contratações, porque, por exemplo, não tem ninguém com as características do Cauli para entrar ali, né? E outros jogadores também. O Bahia tem necessidade de um atacante que faça gol, tanto de beirada quanto mais um centroavante, mas aí fica por conta da direção do Grupo City. Portanto, minha gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje aqui, desejando um grande abraço, um grande dia, um ótimo feriado, e talvez sexta a gente traga mais um vídeo aqui, tá bom? Grande abraço, Deus acompanha a todos aí.